Olá, eu me chamo Thomas Lima. Eu estou criando esse vídeo para apresentar uma mini palestra, então, que é uma das etapas, né, para a contratação de palestrante no edital do SES-RS. Eu decidi falar então um pouco sobre saúde mental e trabalho, algumas considerações sobre as diferentes gerações e também falando uma breve conceituação sobre a modernidade líquida. Então, o primeiro tema, né, que eu queria falar um pouquinho, iniciando, é sobre trabalho e subjetividade. Então, para a gente entender que o trabalho, né, ele é parte também da nossa identidade, do nosso reconhecimento. Ou seja, quando a gente conhece alguém, a gente pergunta, né, muitas vezes qual é o nome e o que faz, né, com que trabalha, o que faz da vida. Então, o trabalho ele é parte significante, né, da nossa vida, e isso tem um impacto significativo também na nossa subjetividade, né? E como nós nos relacionamos. Então, desde criança é questionado também o que a gente quer ser quando crescer. Então, poder falar de trabalho é falar também de identidade e de uma parte muito importante também de quem somos e da nossa subjetividade. Então, para isso, eu queria falar também um pouquinho das diferenças geracionais, né? A gente tem a geração X, que é meados dos anos 60 até início dos anos 80, né? Uma geração que nasce então ali nesse momento, e é uma geração que valoriza então a estabilidade, né, a fidelidade à empresa e uma hierarquia vertical, e que ligava pouco para a realização pessoal, né, visava mais o crescimento financeiro. E os impactos na saúde mental é a angústia, né, ao se aposentar, geralmente, né, o que fazer ao se aposentar, porque se trabalhava pensando a vida toda numa boa aposentadoria, e quando chegava próximo da aposentadoria, a angústia, né, do que fazer então enquanto aposentado era o que permeava então essa geração. E também havia um pouco equilíbrio, né, entre a família, né, a vida pessoal e o trabalho. Então isso havia sempre uma sobrecarga. Essa sobrecarga também, né, algo que é comum dessa geração, né, eram as questões de adição, né, também muito vinculadas então a questões de sobrecarga, enfim, se a gente poder pensar em relação ao trabalho. A geração Y, então, ela vem a partir do momento dos anos 80 ali até meados dos anos 90, quase anos 2000, e tem o trabalho como um propósito, então, de vida, né? É uma hierarquia horizontal e uma ideia de crescimento rápido. Então, diferente da geração X, que esperava a vida toda, o trabalho ele vem enquanto crescimento rápido e querendo evoluir rapidamente. Os medos, então, né, quais são os impactos, né, disso na subjetividade dessa geração? Um medo ligado a não chegar lá, a não alcançar os seus objetivos. Uma frustração também em não fazer o que gosta, pensando num trabalho como parte de si. Então, não se encontrar numa profissão, né, ela gera uma angústia. E uma ansiedade, né, uma depressão também, muitas vezes, quando ligadas a essa frustração. E aí a gente encontra também na literatura, né, no caso do Brasil, né, um dos países ali mais ansiosos, né, e com altos índices de depressão. Então é uma geração marcada, né, por esses transtornos, e isso vai impactar também no trabalho. Já a geração Z, né, ela mantém, então, esses altos índices, né, de ansiedade, depressão, muito vinculados também, né, à modernidade líquida, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas é uma geração marcada, então, né, no trabalho pela fluidez, pela uma identidade mais complexa também e de múltiplas experiências. Então, são uma geração nativa em tecnologia, multitarefa e que aprende fazendo. Possui uma maior abertura ao tema saúde mental, então, e busca um maior cuidado em saúde mental, né? Uma característica dessa geração, diferente das outras, é buscar se entender e ir atrás de ajuda quando verificada, né, a necessidade na questão da saúde mental. Mas os impactos, então, da saúde mental no trabalho dessa geração, os altos índices também de burnout, né? Isso vem também caracterizado por uma flexibilidade de horários, o home office, né? Então, o trabalho e a vida pessoal acabam se misturando e então não tem um entendimento desse limiar. Quando vem, então, acabam, né, ultrapassando esse limite e o burnout acaba crescendo, né? Acontecendo, então, nessa geração. E também há maiores índices de pedido de demissão. Essa geração, então, ela é uma geração que também ela troca, né, por ser flexível, né, muito de trabalho, conforme a sua necessidade atual. E isso também é um aumento no turnover, né, como se diz as empresas. É um desafio também para as instituições lidar com isso.
Mas a gente está falando então, né? Eu queria trazer um pouco do conceito de modernidade líquida para poder falar um pouco sobre saúde mental e trabalho, o impacto nessas gerações. Esse conceito de modernidade líquida, ele é trazido pelo sociólogo Zygmunt Bauman, né? E fala um pouco dessa sociedade marcada pela instabilidade, pelos vínculos frágeis. Então, como é que isso se dá no trabalho, né? Principalmente na questão dos contratos temporários, então uma falta de estabilidade. A gente vive hoje numa relação de que os contratos eles não são mais como antigamente, existem diversos contratos de trabalho. E carreiras também não lineares, né, em que as pessoas também não conseguem observar ali o crescimento delas, né, para onde que elas podem crescer, enfim, evoluir uma carreira de trabalho mais, em comparação a uma carreira de trabalho mais estável. Isso gera também uma insegurança constante, tem um impacto direto também na questão da saúde mental. Mas como que a gente pode manter um pouco, né, a saúde mental no mundo do trabalho, né, e no mundo líquido? O mercado de trabalho ele vai se adaptar então a essa realidade que ela é líquida e a gente poder pensar então em algumas alternativas, né? A gente precisa entender inicialmente que há muito tempo o trabalho então deixou de ser apenas um meio de sustento para essas gerações, né? Hoje também ela é uma fonte de identidade e de reconhecimento, de pertencimento social. Então o trabalho ela vai estar intrínseco ao que nós somos, mas cada geração vai sentir o impacto de uma maneira diferente. Cada geração vai ter suas próprias ansiedades, suas próprias angústias. Então é importante também a gente identificar quais são as necessidades de cada uma dessas gerações hoje em dia no trabalho. E gerar políticas organizacionais também que sejam mais humanas, construídas no diálogo e na transparência. É necessário também abrir espaço para novas formas de cuidado, como acesso à terapia, ao mindfulness. Além disso, a gente precisa pensar que num mundo, né, que muda o tempo todo, talvez seja preciso criar também essas ilhas sólidas no meio de tanta liquidez. A gente pode fazer isso trabalhando com propósitos pessoais e organizacionais em conjunto e criando vínculos. E compreender como é que a gente vai mudar numa sociedade que muda o tempo inteiro, de poder pensar então em âncoras, né, em instituições e organizações que pensem no trabalhador não ancorado num sentido de ficar fixo, né, naquele trabalho, mas dentro dessa modernidade, que ponto que a gente pode criar para que as pessoas queiram ficar naquele ambiente, queiram ficar nesse espaço e continuar contribuindo. Então, eu trouxe apenas, né, rapidamente umas reflexões aí, então, sobre esse tema, saúde mental, trabalho, as gerações e pensando em modernidade líquida. Peço desculpas se eu tenho falado muito rápido, mas o tempo também é curto. E fico à disposição, então, para eventuais dúvidas e seguir, então, com essa parceria. Desde já, muito obrigado.